Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Meu nome é Karine, sou voluntária da Casa de Francisco e estou com a maravilhosa atribuição de fazer o comentário do Evangelho de hoje, após essa belíssima palestra do nosso dirigente, o irmão Newton Souza, que, obviamente, por iluminação divina, tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui, As falas dele, para quem acompanhou aí, vocês vão encontrar muitas relações e não foi nada combinado, Então, Deus trabalha a todo instante para que a sua palavra seja levada e que nós possamos ser capazes de absorvê-la, de aprendermos mais e mais da mensagem de Deus, da mensagem do Cristo para todos nós. Eu passei a semana com uma canção na cabeça, então, não pela voz, mas pela mensagem dessa canção e também com relação à nossa reflexão de hoje, de que a salvação independe de religião. Então, essa canção é uma canção de uma cantora gospel, evangélica, que eu gosto muito, que traz louvores muito profundos, Essa é um clássico, mas ela passou a semana na minha cabeça, acredito que não à toa. Acredito que tenha realmente um propósito de trazer uma mensagem hoje para muitos corações que passam por essas situações. Então eu vou cantar um trecho, foquem na letra, E perdoem qualquer coisa na voz. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. É isso, meu irmão. Vocês viram que até meu gato fez uma invasão aqui, Tentou louvar com a gente. Por quê? Porque Deus está sempre a nos ouvir, E os animais são muito sensíveis às emoções, E essa canção traz uma mensagem muito profunda para o momento que nós estamos passando. Então a gente precisa ser grato, a gente precisa louvar, a gente precisa falar com Deus, a gente precisa acreditar. Mesmo no sofrimento, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às angústias que esses momentos últimos têm nos trazido, que a gente possa louvar. Sempre que a gente precisar, sempre que a gente estiver aflito, sempre que a gente estiver necessitado, que a gente possa lembrar de louvar a Deus. E louvar é orar, é se conectar. O louvor, para mim, é uma oração muito profunda, que me conecta muito facilmente com Deus. Quando eu tenho dificuldade de falar, eu canto. E eu acredito que esse louvor chega a Deus, Porque ele vai a partir dos nossos corações. A mensagem de hoje é do capítulo 15, intitulado Fora da Caridade não há salvação. O item 8 e 9. Esse trecho do item 8 e 9 é intitulado Fora da Igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. O que tem muito a ver, como eu havia dito, com o que o nosso irmão falou agora há pouco sobre a mensagem de Jesus, que não tem a ver com igreja, não tem a ver com determinarmos nós, seres humanos, as verdades nossas, Mas que nós possamos simplesmente amar. Foi isso que Jesus fez, foi isso que Jesus nos ensinou. Então vamos à leitura para seguir fazermos uma reflexão sobre esse evangelho. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação se apoia sobre um princípio universal
e abre a todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema, o dogma, fora da igreja não há salvação, se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto, em lugar de unir os filhos de Deus, os divide. Em lugar de os excitar ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade. Fossem eles parentes ou amigos neste mundo, desconhecendo a grande lei da igualdade diante do túmulo, os separa até no campo do repouso. A máxima fora da caridade, não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima, por regra, todos os homens são irmãos. Qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Olha o que a gente falou do louvor, né? A mensagem daquela canção. Com o dogma fora da igreja não há salvação, eles se lançam anátema, eles condenam, se perseguem e vivem em inimizade. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem um amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados para sempre. Esse dogma, pois, é essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação. Seria o equivalente de fora da igreja não há salvação. E também exclusivista, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de possuí-la inteiramente quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? A verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada, e a humanidade terrestre não poderia pretendê-la, porque não lhe é dado tudo saber. Ela não pode aspirar senão a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição geral. Enquanto que a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da crença, conquanto que se observe a lei de Deus, não diz fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. Então, meus irmãos, nós temos aqui 3 máximas. A máxima que nós devemos levar para a nossa vida, que é aquilo que é confirmado por Paulo, lá em Coríntios, que é a máxima da caridade, do amor. Então, fora da caridade não há salvação. O que nos diz esse evangelho sobre essa máxima? Se apoia sobre um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema. A todos os filhos de Deus. Não diz ao filho de Deus de religião A ou de religião B. A todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema. Quais são as consequências de seguir esse ensinamento? Os ensinamentos sobre a caridade, meus irmãos. Aceitamos que todos os homens são irmãos, já é um ensinamento muito profundo, se nós conseguirmos absorver essa aprendizagem, todos nós somos irmãos. E qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Oram uns pelos outros. Uma demonstração fortíssima de amor, de caridade moral, de evolução, de aperfeiçoamento. E nós estamos fazendo isso pelos nossos irmãos? Nós oramos uns pelos outros? Ou nós só oramos por aquele que é mais próximo de nós? Que nós queremos ver bem apenas aquele próximo? Ou nós queremos ver bem a todos? Ou nós estamos sempre clamando a Deus, louvando a Deus, engrandecendo a Deus e hipocritamente não desejando o bem para o nosso irmão, né? Orando por ele, inclinando nossos corações para Deus, nossos espíritos e colocando os nossos sentimentos verdadeiros diante de Deus para que nós sejamos transformados. E essa transformação é uma escolha, é uma decisão, que não é fácil porque nós somos imperfeitos, mas que é muito simples, porque se Ele amou,
tudo se tornou possível para nós. Fora da igreja não há salvação. Essa é a máxima que nós vamos, uma das máximas que nós vamos falar hoje. A fé especial em normas particulares é exclusivo e absoluto. Quais são as consequências de eu acreditar que a salvação está na igreja? Em lugar de unir, divido. Em lugar de estimular o amor, eu alimento a irritação. E, automaticamente, estarei ignorando a lei da igualdade. E o que a Bíblia nos diz sobre a lei da igualdade? Lá em Atos 10:34, nós temos na catequese aos gentios a seguinte reflexão. Então Pedro tomou a palavra e falou: na verdade, eu me dou conta de que Deus não faz a diferença entre as pessoas. Oi? Deus não faz a diferença entre as pessoas. Então por que a gente faz? Então quem somos nós, meus irmãos? Tão imperfeitos, tão pecadores, tão falhos, tantos erros que nós cometemos e queremos ser superiores aos nossos irmãos. Fazemos diferença? Acreditamos que nós somos os detentores, na verdade, que nós estamos na igreja tal, X ou Y que salva? Vamos pensar sobre isso. Porque se Deus não faz acepção de pessoas e nós dizemos que Ele é o supremo amor, que Ele é nosso Pai, então vamos aprender com Deus. Fora da verdade não há salvação. É exclusivista, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. E o que o Evangelho continua nos dizendo sobre isso? A humanidade terrestre não pode aspirar senão a uma verdade relativa e proporcional ao seu entendimento. Somos imperfeitos ainda, estamos em processo de aperfeiçoamento, de aprendizado, e precisamos urgentemente parar de falar na reforma íntima e fazermos uma reforma íntima. Pararmos de acreditar que somos os donos da verdade. Pararmos de acreditar que o que nós dizemos não precisa ser aplicado. E precisamos, de fato, agirmos urgentemente para garantir a nossa tranquilidade, a tranquilidade da nossa consciência, o cumprimento do nosso dever enquanto filhos de Deus. O que Jesus nos diz sobre a verdade? Lá em João 8,32, onde ele fala que a verdade liberta das falsas seguranças. Então, muitas vezes existem por aí discursos de somos os detentores da verdade, mas transmitem apenas falsas seguranças. E Jesus nos diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade precisa ser sentida. E a verdade é que, acima de tudo, está o amor. Quando nós aprendermos a amar, tudo mais se tornará mais fácil. Quando nós aprendermos a colocar o amor acima do nosso egoísmo, acima das nossas inseguranças, acima dos nossos medos, nós estaremos dando um passo gigantesco. Então, meus irmãos, nós temos muito a aprender com quem? Com Deus, com Jesus. Nós precisamos aprender que não é a religião que salva, que não é a verdade que salva, que a caridade salva. E o que é a caridade? Amor. E o que é o amor? Olhe toda a descrição que Paulo faz do amor lá em Coríntios. O amor é paciente, é bondoso. Como a gente precisa aprender a amar. Como nós precisamos fazer esse exercício para que mesmo na hora das aflições a gente saiba onde a gente pode se segurar. Em Deus. Que a gente possa sempre se sentir apto a estar diante de Deus, a nos apresentarmos diante de Deus com o coração cheio de amor e não de ira e de raiva. A caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. E o Espiritismo não diz, fora do Espiritismo não há salvação. Não é o Espiritismo que salva, não é a igreja que salva, não é a sinagoga, não é o templo, não é a igreja X ou Y. Quem salva é o amor. E o amor é transformador. Experimente amar. Nós estamos nessa luta juntos. Eu também estou tentando aprender. É um aprendizado contínuo e que nós possamos nos esforçarmos de fato para ir além dos estudos, para irmos além do conhecimento formal do amor e que nós possamos sentir o amor dentro dos nossos corações, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu gostaria, meus irmãos, de encerrar mandando um abraço e mandando todo o meu amor para minha mãe, que com
como tantos têm enfrentado esses momentos de dor, momentos de angústia, momentos de sofrimento causados pelo luto, mas que tem mantido a fé em Deus, que Deus tem sido a sua fortaleza. Te amo, mamãe. Força, nós estamos aqui. E o encontro é inevitável. Vamos fazer de tudo para que nós sejamos melhores a cada dia. Alisson, meu irmão, um beijão também. Força, viu? Força pela saudade que você está sentindo aí da sua mãe, mas tenha certeza do reencontro. Obrigada, meus irmãos. Paz e bem para todos. Fiquem com Deus.